Eu convoco o conselheiro Eduardo Pérez para completar o quórum. E, havendo quórum, presente o Ministério Público de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Submeto à Câmara para aprovação. Bom dia, conselheiro. A ata da 19ª sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, ata aprovada. Comunicações da presidência, sorteio de processo, não há. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores, para comunicações e registros. Senhor presidente. Não. Conselheiro Pimentel. Já fizemos ontem, mas no plenário do tribunal. Desejar ao Eduardo que retorna uma grande satisfação, Eduardo. E, além disso, que Deus te proteja e vamos em frente, meu amigo. Bem-vindo mais uma vez. Nos associamos às palavras do conselheiro Pimentel. Devolução dos processos com pedido de vista. Conselheiro Sérgio Abudib. Estou devolvendo o processo 2923/2013 de relatoria de Vossa Excelência. Isso. Apreciação de cautelares não há. Leitura de acordo e pareceres. Acórdão TC 492/2015, processo TC 2583/2014, Câmara Municipal de Castelo, prestação de contas anual, exercício 2013, regular quitação, arquivar. Acórdão TC 493/2015, processo TC 2601/2014, Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, prestação de contas anual, exercício 2013, regular quitação, arquivar. Acórdão TC 494/2015, processo TC 3397/2013, Fundo Estadual de Saúde Ibatiba, prestação de contas anual, exercício 2012, regular, quitação, arquivar. Passamos à fase de julgamento dos processos em pauta. Há o processo 29. Há uma defesa oral, conselheiro Abudib. Processo 5715, 2013. Obrigado, presidente. Tratam os autos de representação apresentados a esse tribunal pelo digníssimo Procurador Especial de Contas, doutor Luciano Vieira, narrando eventuais irregularidades ocorridas na Prefeitura de Apiacá, no exercício de 2010 a 2012, cuja responsabilidade recai inicialmente ao senhor Humberto Alves de Souza, prefeito. Caminhados os autos à 4ª Secretaria de Controle Externo, foi elaborada a instrução técnica inicial, que, em síntese, sugeriu a citação
do citado prefeito pela seguinte inconsistência: transposição entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa. Item único da representação. Os edis Paulo César de Oliveira e Fábio Wagner de Oliveira e Rosenberg Canedo de Castro, da Câmara Municipal de Apiacá, apresentaram denúncia ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo acerca de gastos da Prefeitura Municipal com a Polícia Militar local pela análise demonstrativa do Programa Anual de Trabalho do Governo. Observou-se a realização de pagamentos relativos ao projeto Atividade de Apoio à Polícia Militar na ordem respectiva de R$ 18.998,26 e R$ 49.247,17 em relação aos exercícios 2010 e 2011, respectivamente. Relativo ao exercício 2012 até o mês de setembro, despendido o valor de R$ 23.405,09. A Polícia Militar realiza abastecimento de combustível de sua frota com orçamento próprio, exclusivamente através de cartão denominado Gold Car. Entretanto, vamos esclarecer que o prédio onde está sediada a Polícia Militar em Apiacá pertence ao Poder Público Municipal, cedido através de regime de comodato, com a instituição sendo assim, as despesas mensais decorrentes de consumo de água e energia são custeadas pela Prefeitura Municipal. Toda a documentação referente aos ofícios demonstrativos analíticos e a denúncia encaminhada ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, que apontou como irregularidade a transposição de recursos de uma categoria para outra sem a necessária autorização legislativa. No caso concreto, a declaração do senhor Josimar Vicente da Silva, afirmando que essa administração se viu obrigada a utilizar a rubrica diversa daquela que de fato corresponde ao gasto, é a confissão de que se utilizou recursos de outra categoria em virtude de execução extrapolar o planejado e autorizado em lei. Citado, o responsável apresentou defesa e o núcleo de análise conclusivas conclui, levando em consideração as análises procedidas e as motivações adotadas, entende que seja reconhecida a procedência da representação com a manutenção da irregularidade acima descrita, conclui-se opinando por rejeitar as razões justificativas apresentadas pelo subprefeito municipal, em razão do cometimento de ato ilegal, conforme disposto no item 3 da decisão técnica conclusiva, aplicando multa pessoal ao responsável. Por fim, sugere que atos de defesa sejam ratificados pelo Dr. Pedro Josino, advogado regularmente constituído nos autos. O Ministério Público Especial de Contas manifestou-se através das folhas 242 a 244, eminente procurador Dr. Luciano Vieira, a priori, conclui Sua Excelência, examinando a documentação colacionada ao presente caderno informativo, verifica-se que o vício existente na representação processual do responsável foi sanado. Quanto ao mérito, houve cabalmente demonstrado nos autos a aplicação de recurso público em propósito distinto dos previstos nas respectivas leis orçamentárias, afrontando os princípios de separação dos poderes, da programação, do planejamento, e principalmente prejudicando a transparência do processo e o controle da despesa pública, importando em grave violação à forma, com observância ao mandamento constitucional que estipula de forma expressa que é vedado transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra sem prévia autorização legislativa. Ainda continua o eminente procurador, indicando que a conduta praticada pelo prefeito configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública por violar os deveres de honestidade e legalidade, ainda que não caracterizado o dano ao erário, bem assim o crime de responsabilidade tipificado no artigo 1º, 3 do Decreto-Lei 201/67. Pugna, portanto, o Ministério Público de Contas pelo conhecimento da representação e, no mérito, seja julgado procedente para infligir ao responsável a penalidade de multa pecuniária, o espectro no artigo 135, inciso 2 do indigitado Estatuto Legal. É o breve relatório, devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente. Solicito a secretaria para fazer o pregão. Convido o senhor Marcelo Gomes Pimentel para a defesa.
A senhoria tem 15 minutos, com mais 15. Obrigado, precisar. Excelentíssimo senhor presidente da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, eminente conselheiro relator, Sérgio Abudibe, eminente conselheiro Zé Antônio Pimentel, procurador do Ministério Público Especial de Contas. Eu venho a essa corte hoje para fazer a defesa do senhor Humberto Alves de Souza, em razão da representação formulada pelo Ministério Público de Contas, cujo tópico, tido como irregularidade, já foi apresentado no relatório, vou passar adiante. Igreja Câmara, com o intuito de elucidar os fatos narrados na representação e, posteriormente, pela respeitável equipe técnica desse Egrégio Tribunal de Contas, vem apresentar fatos novos ao caso em comento e juntar documentos imprescindíveis à criteriosa análise. Afirmo que realmente as despesas classificadas contabilmente através da ação de governo número 2006, apoio à Polícia Militar, no montante representado pela ITI 575/2013, de fato, são de competência e responsabilidade da Prefeitura Municipal de Apiacá e foram classificadas equivocadamente nessa ação de governo retromencionada, haja vista que há muitos anos a Polícia Militar vinha realizando o abastecimento de combustível de sua frota, haja vista que há muitos anos, a Polícia Militar vem realizando o abastecimento de combustível de sua frota através de orçamento próprio e exclusivo através de cartão denominado The Gold Car. A verdade, essa rubrica, ela se deu numa época passada, antes do governador Paulo Artung assumir em 2003, em que os municípios faziam um aporte financeiro para ajudar a reforma de viaturas, combustível, como forma de ter uma segurança no município. E essa rubrica acabou continuando no orçamento, como tem continuado nesses exercícios todos que foram identificados. E por um lapso, ou equivocadamente, acabou sendo classificado tanto que no exercício 2010, que não é só do senhor Humberto, na verdade, o exercício 2010 nós tivemos 3 prefeitos no município de Apiacá, 2011 e 2012. Então, essa rubrica ela permaneceu equivocadamente lá. E equivocadamente acabou sendo lançada a despesa lá, embora não tenha realmente sido despesa com a Polícia Militar. Foi despesa com a frota municipal. O fato da classificação de despesa ter sido registrada equivocadamente pelo município, em detrimento da natureza do gasto público, não quer dizer que o município utilizou-se de tal fato para transpor, remanejar ou transferir recursos orçamentários de uma categoria de programação para outra sem prévia autorização legislativa. Muito pelo contrário. O propósito dessa defesa, que ora é apresentada a essa pleide, é de evidenciar e comprovar que o município de Apiacá possuía autorização legislativa para realizar os manejamentos orçamentários das despesas relatadas na própria Lei Orçamentária Anual de cada exercício. Nessa esteira, ao compulsarmos os valores autorizados nas leis orçamentárias anual de 2010 a 2012, constatamos todo o alegado, como se vê a seguir. Eu estou apresentando aqui, vou pedir juntados, relator, o discriminativo, não só a lei, que eu estou juntando as leis orçamentárias, como também o percentual que foi autorizado, o valor que foi utilizado pelo município e o saldo que restou após o remanejamento, ou seja, existiu saldo, o remanejamento ou tinha previsão, autorização legislativa para fazer esse remanejamento. Assim, ao verificar que os saldos não utilizados para remanejamentos, que são autorizados pelas leis orçamentárias 790/2009, 809/2010, 836/2011, são infinitamente superiores às despesas contabilizadas na ação 2006, apoio à Polícia Militar. Fica evidente que as despesas contabilizadas na ação referendada, na lei orçamentária em favor da Polícia Militar, ocorreu devido a um equívoco na classificação da despesa, ocorrido na instrução inicial dos processos de despesas em análise, e não por terem sido registrados intencionalmente pelo município, com o propósito de burlar os preceitos legais estatuídos no inciso 6 do artigo 167 da Constituição Federal e no artigo 42 da Lei 4.320, de 64. Importante, mais uma vez, registrar que ficou evidenciado que o Poder Executivo possuía, em todos os exercícios financeiros, o objeto de análise, a autorização legislativa para efetuar todos os remanejamentos necessários
ao registro de despesas e competências da administração municipal. Diante de tudo exposto e com os documentos que ora são juntados, requer-se à Egrégia Corte que reconheça a legalidade e a autorização legislativa para transposição entre categorias através das leis 790/2009, 809/2010 e 836/2012, julgando pela improcedência da representação, ou, por mais remoto que seja, sejam feitas recomendações ao atual gestor para que adote todos os cuidados necessários para se evitar equívocos, como que ora é trazido para análise, demonstrando dessa forma a mais segura, lígima e sempre presente justiça das decisões que tem caracterizado essa Corte de Contas. Muito obrigado, senhor. Conselheiro Abudi. Senhor presidente, eu estou deferindo a juntada de documentação, solicitando as notas taquigráficas em face da nova documentação, retirando o processo de pauta, encaminhando a área técnica para análise e posterior encaminhamento ao Ministério Público. Vossa Excelência continua com a palavra para relatar os demais processos. Obrigado, presidente. Inicialmente, o processo 8179/2014, de omissão na remessa de prestação de contas bimestral, Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente Procurador-Geral, do Luiz Henrique Anastácio, votando pelo arquivamento em face do saneamento da omissão. Processo a seguir, 6322/2010, relatório de auditoria Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, foi recebido na data de ontem um expediente eletrônico solicitando redesignação de data de julgamento em face da impossibilidade do causídico realizar a sustentação oral pretendida. Eu estou adiando. Processo 5715 foi retirado de pauta em face da sustentação oral. Processo 2415, 2012, prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde de Alegre. Eu estou, exercício 2011, eu estou acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial, da Lavra do eminente Procurador Luciano Vieira, votando as contas como irregulares, multa de 500 VRTE e determinações. A seguir, processo 735/2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Prefeitura Municipal de Águia Branca, também acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente Procurador-Geral, doutor Luiz Henrique Anastácio, votando pelo arquivamento. Da mesma forma, processo 1205, Lei Orçamentária Anual, município de Águia Branca, exercício 2012, também pelo arquivamento, parecer da Lavra do eminente Procurador-Geral, doutor Luiz Henrique Anastácio. E é só, presidente. Conselheiro Sérgio Abudib relatou processo 8179/2014, saneamento da omissão a arquivar. 6322/2010, adiado. R$ 5715, foi feita sustentação oral e foi retirado de pauta. 2415/2012, irregular, multa, 500 VRTE, determinações. 735/2012, arquivar. 1205/2012, arquivar. Concedo a palavra ao conselheiro José Antônio Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Luciano Vieira, Ministério Público de Contas, senhoras e senhores. Primeiro processo, 2740/2014, Câmara Municipal de Ibiraçu, prestação de contas anual, exercício 2013.
Acompanhando a área técnica, o Ministério Público de Contas vota pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Ibiraçu, exercício financeiro 2013. Responsável, senhor Paulo Rodrigues Quaresma, dando-lhe a devida quitação. Arquive-se. Processo 3566-2010. Pedido de sustentação oral, devolvo a palavra a Vossa Excelência para o pregão. Solicito a assessoria para fazer o pregão. Quanto ao presidente interessado no processo 3566-2010, relatório de auditoria, Prefeitura de Alto Rio Novo, responsável Edson Soares Benfica. Não se encontra, senhor presidente. Conselheiro. Não se encontra o defensor. Ok, é o primeiro pregão. Primeiro pregão. Ok. Processo 1660-2011, apensos 4457-2011, Câmara Municipal de Jaguaré, prestação de contas anuais, esses 2010. Trata os presentes autos de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Jaguaré, referente ao exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade do senhor Luiz Cláudio Freitas, presidente da Câmara, no período de 01/01/2010 a 15/4/2010, 01/07/2010 a 31/12/2010. Ailton José Brandão, presidente da Câmara, no período de 16/4/10 a 30/6/10. Gózia Simadon, procurador jurídico, Rodney Antônio Palucci. A 5ª Controladoria TEC, através do relatório TEC contábil, número 232/2011, de folhas 155 a 179, analisando os documentos apresentados, concluiu pela ausência de impropriedades relativas à PCA do exercício 2010 quanto ao aspecto TEC contábil, opinando pela regularidade das contas. Em apenso tramitam os autos TC 4457/2011, que tratam de processo de fiscalização, onde a 5ª Controladoria Técnica, através da instrução técnica inicial 1095/2011, aponta irregularidades, sugerindo a citação dos responsáveis para apresentarem as justificativas necessárias. Devidamente citados, os responsáveis compareceram com seus esclarecimentos. Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análise Conclusiva, NEC, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva, ITC 449/2013, que manteve a irregularidade das contas com relação às irregularidades descritas nos itens 3.1.12, 3.11131 e 3.1.13.2. Entendimento, esse encampado pelo Ministério Público de Contas. Tendo sido requerido o direito de realização de sustentação oral, o processo foi colocado em pauta e devidamente adiado nos termos regulamentais, ante a ausência de manifestação dos responsáveis. Fundamentação. Preliminarmente. A. Da preliminar suscitada pelo senhor Luiz Cláudio de Freitas, ausência de individualização de conduta. Em sede preliminar, a defesa de mérito sustenta o senhor Luiz Cláudio de Freitas que não houve a discriminação de qual erro ou irregularidade teria cometido, sendo exposta de forma genérica à infração. Analisando a preliminar acima, a área técnica subscritora da ITC 449/2013, apesar de reconhecer que o mesmo foi incluído no rol citado na decisão preliminar, TC 034/2012, admite que, de fato, não foi o mesmo relacionado em quaisquer das irregularidades descritas na ITI 1095/2011, que não individualizou a conduta do suposto responsável nos itens analisados e sequer sugeriu citação do mesmo. No entanto, como a única irregularidade que se vislumbra como de possível responsabilidade do mesmo foi, ao final, afastada, conforme será exposto, não se constata a ocorrência de qualquer prejuízo ao defendente, motivo pelo qual podem ser aplicadas as disposições constantes do parágrafo 4º, artigo 367 do Regimento Interno do TCE, e dispensa a decretação de nulidade quando se puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveitaria a referida declaração. B.
das preliminares suscitadas pelo senhor Roger Gozer Simadon, ausência de individualização de conduta e ausência de interesse de agir. Por sua vez, o senhor Roger Gozer Simadon, procurador municipal, também, em sua defesa, argumenta a ausência de individualização de condutas e a ausência de interesse de agir. Contudo, comungando com o entendimento da área técnica com relação ao responsável apontado, não se verifica a procedência da argumentação. 2. Análise das irregularidades apontadas. Visando facilitar a compreensão, mantivemos no presente voto a numeração das irregularidades constantes da ITC 449/2013, ressaltando que encampamos integralmente o posicionamento da área até com relação às irregularidades afastadas. 3.1.1.2. Definição imprecisa do objeto. Com relação ao presente item, a área técnica apontou que a carta convite 002/2010, cujo objeto era a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores, redes e demais periféricos de equipamentos, apesar de conter em seu termo de referência a descrição dos serviços, não continha o dimensionamento dos referidos serviços, nem foram quantificados os equipamentos de forma a possibilitar não só a elaboração dos orçamentos pelos licitantes, como também a execução do contrato e a respectiva fiscalização para a liquidação dos serviços executados. Com efeito, assiste razão à área técnica ao afirmar que a quantidade do objeto listado compõe a sua definição e que a caracterização deficiente do objeto atinge não somente os licitantes, mas também potenciais interessados, constituindo uma falha à ausência de especificação. No entanto, entendemos que a presente irregularidade pode ser considerada uma irregularidade de natureza formal, tendo em vista que não há nos autos qualquer indicativo de prejuízo ou dano ao erário, não se revestindo de natureza grave no caso presente. Não se deve desconsiderar que, no caso em exame, a irregularidade do ato de gestão apontado repercute diretamente no julgamento das contas do administrador, o que traz consequências graves para o mesmo, inclusive no âmbito eleitoral. Por essa razão, tenho que a irregularidade de ato de gestão capaz de contaminar o julgamento das contas do responsável deve revestir-se de natureza grave, nos exatos termos da linha D3 do artigo 84 da Lei 621/2012. Diante do exposto, acatamos parcialmente as razões de defesa do responsável Ailton José Brandão, considerando a irregularidade apontada no caso em exame apenas uma irregularidade de natureza formal. Ressalte-se ainda que, apesar de considerar a irregularidade de natureza formal, entendo que não deve ser imputada qualquer responsabilidade ao procurador municipal, cuja conduta descrita foi apenas emitir parecer aprovando a minuta do edital e do contrato. Isso porque a irregularidade descrita, qual seja a indefinição imprecisa do objeto, envolve critérios técnicos de um contrato de manutenção, não podendo essa responsabilidade ser imputada ao parecerista jurídico do órgão. Dessa forma, entendo que devem ser acolhidas as razões de defesa do procurador municipal, o senhor Roger Gozer Simadon, afastando-se qualquer imputação no caso em exame. 3.1.1.3. Ausência de designação formal de fiscal do contrato. No que se refere a este item, aponta a área técnica que o contrato firmado apenas previa a sua cláusula nona, que a fiscalização do contrato seria realizada pela Câmara ou por quem viesse a indicar, o que não se coaduna com os preceitos esculpidos no artigo 67 da Lei de Licitações, que determina que a fiscalização deve ser feita por representante da administração especialmente designado. Ocorre que, analisando o caso em comento, apesar de se entender necessária a designação formal de fiscal de contratos, não vislumbro com a presente irregularidade poder ter efeito de contaminar o julgamento das contas dos responsáveis, visto que, no caso em exame, não houve qualquer indicativo de prejuízo ao erário ou qualquer outro dano de natureza grave, motivo pelo qual podemos considerar
para efeito de julgamento de contas, a presente irregularidade como meramente formal, devendo, no entanto, ser determinado ao atual gestor que observa a necessidade do atendimento ao artigo 67 da Lei 866/93. 3.1.1.4. Liquidação irregular com pagamento e recebimento indevido de despesa. Com relação a esse item, a equipe técnica fiscalizadora apontou como irregularidade a liquidação irregular de despesas referente ao contrato 004-2010, cujo objeto era a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores, redes demais periféricos de equipamento firmado ao valor de R$ 17.100. Segundo consta da ITI 1095-2010, em razão da indefinição imprecisa do objeto, não há como precisar se o serviço descrito nas notas fiscais foram efetivamente prestados. Ocorre que, analisando os argumentos de defesa dos técnicos subscritores da ITC 449/2013, verificaram que, de fato, nas notas fiscais constam os atestados de recebimento dos serviços devidamente acompanhados dos relatórios de atendimento elaborados pela empresa, nos quais constam o dia do serviço prestado, o equipamento aferido, o setor onde se encontra o equipamento e o efetivo serviço realizado. Assim conclui que nos documentos carreados aos autos presentes se encontram, ao nosso sentir, elementos suficientes para comprovar a liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados, motivo pelo qual a liquidação da despesa foi considerada regular e a irregularidade afastada. Entendimento esse que acatamos integralmente. Conclusão. Diante de todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, voto nos seguintes termos. 1. Pela regularidade das contas do senhor Luiz Cláudio Freitas, presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, no período de 01/01/10 a 15/4/10 e 01/07/10 a 31/12/10, na forma do inciso 1 do artigo 84 da Lei 621/2002. 2. Pela regularidade com ressalva das contas do senhor Ailton José Brandão, presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, no período de 16/4/10 a 30/6/10, em razão dos atos descritos nos itens que aqui mencionamos. 3. Pelo acatamento das razões de justificativa do senhor Roger Góes Simadon, procurador jurídico da Câmara Municipal de Jaguaré no exercício 2010, afastando sua responsabilização. 4. Pelo acatamento das razões de justificativas do contratado Rodinei Antônio Paulúcio, afastando sua responsabilização em razão da inexistência de irregularidade apontada no item 3.1.14, conforme entendimento consubstanciado na ITC 449/2013. 5. Pela expedição de determinação ao atual gestor da Câmara Municipal de Jaguaré, no sentido de que, a. Nos próximos editais de licitação visando a contratação de serviço de manutenção, especifique os quantitativos de equipamentos e dimensionamento dos serviços a serem executados. B. Passe a designar formalmente representante da administração para a fiscalização de contrato nos termos do artigo 67 da Lei 866/93. Ressalve-se, no entanto, que as determinações acima mencionadas por refletir apenas o exato cumprimento da lei, dispensa a necessidade de monitoramento por parte da área técnica do TCE. Dê ciência aos interessados e a posição julgada arquivos. É como voto, senhor presidente. Havendo divergência, coloco o processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós vamos votar primeiro as preliminares, para depois votar o mérito. Como vota o conselheiro Abudib. Presidente, eu vou acompanhar o relator. Também acompanho o relator e passamos à votação do mérito. Como vota o conselheiro Sérgio Abudib. Só vou fazer 2 comentários. Na despesa pessoal com o Poder Legislativo,
do máximo de 6%, a Câmara gastou 2,52%. No gasto total de subsídio de vereadores, na possibilidade máxima de 5%, foi gasto 1,02%. No gasto com folha de pagamento, que a possibilidade máxima era 70%, foi gasto 54,21%. O tempo gasto nesse processo, a impressão que eu tenho é que se houve prejuízo ao erário foi causado por nós. Eu vou acompanhar o relator. Também acompanho o relator. Conselheiro José Antônio Pimentel, relator, processo 2740, regular com quitação, arquivar. O processo 3566-2010 foi feito o primeiro pregão adiado. Processo 1660-2011, não acolher preliminares suscitadas, regular com quitação para Luiz Cláudio, regular com ressalva para Ailton José Brandão, acolher razões de justificativa dos senhores Roger Simadon e Rodney, determinações arquivar. O relatório dos processos de minha competência. Processo 5287-2014, prestação de contas bimestral, omissão de remessa, primeiro e segundo bimestre, exercício 2014, Prefeitura de Pancas. Conforme sugerido pela área técnica, através da ITI 733-2014, o responsável pela Prefeitura foi notificado e citado, termo de citação 270/2015, folhas 10, sem que, no entanto, tenha havido atendimento à prestação de contas demandada por essa Corte, ou ainda apresentado justificativas ao termo de citação número 270/2015. Face ao exposto, acompanhando a área técnica, tendo em vista a inércia do gestor em atender a legislação que o obriga a prestar conta dos recursos públicos que administra, voto pela imposição de multa de R$ 3.000 ao gestor, com base no artigo 1º, inciso 32 e 135, inciso 9 da Lei Complementar 621/2012. Voto ainda no sentido que seja reiterada a notificação ao responsável, senhora Guimaíra Araújo Nascimento, para que no prazo de 15 dias encaminhe a este tribunal prestação de contas da Prefeitura Municipal de Pancas, relativa à abertura primeiro e segundo bimestre de 2014, bem como suas justificativas para os descumprimentos, sob pena de cominação de nova multa nos moldes do artigo 1º, inciso 32 e 135, inciso 9 da Lei Complementar 621/2012. Processo seguinte, 586/2015, também da Prefeitura de Pancas, trata os autos de omissão de remessa, prestação de conta relativa ao 5º bimestre, exercício 2014, idêntico ao processo anterior, tendo em vista a inércia do gestor e atender a legislação que o obriga a prestar conta dos recursos públicos, voto pela imposição de multa de R$ 3.000,
e notificação ao responsável, senhor Guimaí Araújo Nascimento, para que no prazo de 15 dias, sob pena da cominação de nova multa, nos moldes do artigo 1º, inciso 32 e 135, inciso 9, da Lei Complementar 621/2012. Processo 8043/2014, auditoria na Prefeitura de Rio Bananal, no exercício 2013, responsabilidade Edmilson Santo Elisário, prefeito municipal, no exercício em questão. Na forma do artigo 57, inciso 4, da Lei Complementar 621/2012, concomitante ao artigo 317 do Regimento Interno, por converter o processo em tomada de contas especial, ou até ainda pela citação dos agentes responsáveis: Edmilson Santo Elisiário, Nayara Valani, Sheila Cássia Garcia Rodrigues, Edgar Casagrande, Francisco de Assis Campi e José Robert Rocha Bernardino, nos termos do artigo 56, inciso 2 e 3 da Lei Complementar 621/2012 e artigo 288, inciso 8 e 9 da Resolução 261/2013, para que no prazo de 30 dias apresente razões de justificativas, alegações de defesa conforme suas responsabilidades para as ocorrências indicadas nos respectivos subitens da ITI 1539/2014. Processo 2923/2013, está em vistas com o conselheiro Sérgio Abudib. Devolvido. Eu vou, com a permissão de Vossa Excelência, adiá-lo para conhecer o voto, trago na próxima sessão. Eu ia até agradecer, porque eu percebi, eu fiz correções no voto no dia de ontem e percebi que imprimir a versão anterior, eu ia até solicitar que Vossa Excelência adiasse, porque eu vou encaminhar, colocá-lo nos autos. Então, Vossa Excelência vai conhecer. Transmissão de pensamento, né, Excelência? Processo 11771/2014. Tendo em vista o julgamento na sessão plenária de ontem do processo 3498/2014, paradigma em relação à extinção de processos com ou sem resolução do mérito, considerando que naquele julgamento a posição do plenário continua a mesma em relação ao entendimento nos processos onde o certame foi cancelado antes da concessão da cautelar, passa a relatar os autos que estavam sobrestados. A representação oferecida pela empresa W. Rabelo Sonorização SS Limitada, em 3/12/2014, com pedido de suspensão do pregão presencial 168/2014 do município de Castelo, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de suporte logístico e operacional para a realização de eventos com alocação, montagem, desmontagem e operação de equipamentos, bem como tendas, pórticos, sonorização, equipamento de apoio, brinquedos infláveis e recreação de modo geral. Notificados, os representados apresentaram as informações comunicando o cancelamento do pregão presencial 168/2014 e juntando o documento comprobatório do citado ato administrativo. Nessa linha de raciocínio, resta claro que o certame foi cancelado antes da apreciação do pedido de liminar, o que implica a extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da perda superveniente do objeto impugnado. Por todo exposto e por comungar com o entendimento esposado pela área técnica e pelo Ministério Público Especial de Contas, voto nos seguintes termos.
considerar prejudicada a análise de mérito de representação, considerando o cancelamento do certame licitatório. Extinguir o processo sem julgamento de mérito em razão da perda sobreveniente do objeto impugnado, conforme preconiza o artigo 307, parágrafo 6º, concomitante artigo 310, inciso 2, ambos do regimento interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, com consequente arquivamento destes autos. Cientificar o representante e os representados do teor da decisão final a ser proferida. Processo 7650/2011, denúncia encaminhada a esta Corte relatando a ocorrência de irregularidades no contrato celebrado entre a Prefeitura de Bom Jesus do Norte e a empresa E.V. da Silva, cujo objeto remete à execução de serviço de transporte escolar. De acordo com o Acórdão TC 1297/2014, o senhor Adson Azevedo Salim foi apenado com multa no valor correspondente a 500 VRTE. Nos autos, manifestou-se a Secretaria do Ministério Público de Contas, através do termo de verificação 033/2015, certificando que o referido ordenador recolheu aos cofres estaduais em 8 de abril de 2015 o valor de R$ 1.343,55, referente à multa a ele aplicada, devidamente comprovada por meio do documento único de arrecadação. Perante o exposto, considerando a manifestação da Secretaria do Ministério Público de Contas, que certifica que a multa foi quitada, voto no sentido que seja expedido a quitação ao senhor Adson de Azevedo Salim. O processo 4670/2004 estou adiando. Conselheiro Sérgio Borges, relator, processo 5287/2014, multa R$ 3.000, reiterar a notificação, prazo 15 dias. Processo 586/2015, multa R$ 3.000, reiterar a notificação, prazo 15 dias. 8043/2014, converter em tomada de conta especial, citação 30 dias. 29/23/2013, devolvido, adiado. 11.771/2014, extinção sem resolução de mérito, arquivar. 7650/2011, quitação. 4670/2004, adiado. É só. Nada mais havendo a tratar e agradecendo a proteção de Deus, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, no dia 24 de junho, quarta-feira, às 10 horas. Está encerrada a sessão.